E nós vamos concordar, amém? Dá a mão aí para os seus irmãos. Se você puder conectar os corredores, isso, como alguns estão fazendo, em sinal de grande aliança, de unidade, amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o nosso coração está disponível para o Senhor nesta noite. Muito mais do que o Senhor já fez, vai fazer ainda, porque a Tua palavra é uma crescente que tem tomado espaço em nosso meio. Eu quero declarar que todas as obras do inferno são paralisadas agora, toda obra maligna, toda legalidade, toda obra infernal que tem se levantado para resistir à igreja, seja abatida pelo sangue do Cordeiro agora. E em nome de Cristo Jesus, nós não aceitamos que nenhuma obra do inferno tente paralisar o que o Senhor quer fazer nesse lugar. Nós declaramos que o reino do Senhor chegou sobre nossas vidas, e nós somos cheios da graça do eterno Senhor. Em nome de Jesus, nos dá um coração, Senhor, cativa a Tua palavra, Senhor, dá-nos a mente de Cristo, para termos revelação daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e nos enche da vida, Pai, em nome de Jesus. Fala, em nome de Jesus. Eu rejeito toda obra do inferno contra a minha vida. Eu declaro: 1000 caem ao meu lado, 10.000 caem à minha direita, mas eu não sou atingido. Eu sou protegido pelo sangue do Cordeiro, e nada além do sangue pode me salvar, porque o sangue de Jesus vertido na cruz é o que me dá autoridade para expulsar demônios, em nome de Jesus. Fala assim agora: saia! Em nome de Jesus, aleluia. Eu sei que num raio de uns 10 quilômetros tem capeta correndo, tem bicho subindo em cima de árvore, passando pelos telhados. O Exu Caveiro só tem uns esqueletos soltos no chão, está tudo palpitando lá, amém? Eu falei assim porque eu quero ministrar sobre libertação hoje. Fala aleluia. Fala, se tiver algum demônio aqui, vai sair em nome de Jesus. Amém? E fala para o irmão do seu lado: não tenha medo, porque o poder de Deus está aqui. Aleluia. Eu intitulei essa palavra como o alistamento espiritual. Deus está nos alistando. Chegou o seu tempo de pôr o teu nome e pegar sua reservista lá. E não há excesso de contingente. Aqui tem vaga para todo mundo, arma disponível para todo mundo. E se você gosta de trabalhar na cozinha, tudo bem, você pode ir para a cozinha, mas vai ter uma espada do seu lado lá, um escudo para você guerrear na cozinha do exército, amém? Tem alguns irmãos que quando vai se alistar, falam assim: quando eu for me alistar, eu vou ficar na cozinha, eu vou falar que eu quero trabalhar na cozinha, porque eles têm aquela ideia que eles vão comer melhor, né? O Maurílio conta as histórias dele, quando ele serviu lá em Caçapava, na época do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era adolescente ainda. Aí ele serviu em Caçapava. Aí ele conta uma vez que abriu a panela, e dentro da panela lá que o pessoal está fazendo, veio uma baratona. Foi isso, Maurílio? No arroz. Estava lá, tadinha estava morta já, ô judiação. Aí o que eu vou fazer? Vou jogar fora. Ele separou a baratinha de lado. Falou: depois eu como um crocantezinho, né? Acabou a batata frita. Ele comeu arroz gororobado. Amém, irmãos. Mas eu queria dizer a você que nós estamos envolvidos numa guerra. E queira ou não queira, deixa eu falar algo. Se você quer ou não quer, só checa o áudio aí, vê se está gravando direitinho, vê os 2 fones. Queira ou não queira, se você é vivo e crê em Jesus Cristo, você entrou numa guerra. Jesus disse que Ele não veio trazer paz, mas veio trazer guerra. Entenda que há um exército agora, onde você foi incluído. E querendo ou não, não dá para fugir disso. Você só tem uma alternativa, que é trocar de lado nessa guerra. Não dá para falar assim: não dá para mim ficar aqui só assistindo essa guerra na TV. Não dá, porque essa guerra está acontecendo, e nesse exato momento existem anjos pelejando a favor de você. Enquanto você está adorando a Deus aqui, existem anjos cercando a sua casa, protegendo a sua família, limpando o coração do seu vizinho lá, colocando a mão sobre toda a causa na sua vida. Você às vezes não percebe, mas existe uma
obra de Deus que se dá no segundo céu, que é o céu onde que as guerras celestiais, angelicais acontecem. A Bíblia chama isso de regiões celestes, que está lá em Efésios 6, né? E vai listando que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra todo o principado e potestade nas regiões celestes. Então você, quando está orando, irmão, é como você recebesse armaduras, colocasse o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra de Deus, você coloca a espada do Espírito Santo, as sandálias da preparação do Evangelho, o cinturão da verdade, e você entra em batalha. Você ali ajoelhadinho, é o Matrix. Você já viu falar de Matrix? Quantos assistiram esse filme Matrix aqui? Eu gosto de usar o Matrix como exemplo de algo espiritual que acontece. Quando você começa a orar, é como você sentasse naquela cadeira, alguém conectasse atrás, aquele tum, e você tum, tum. Você está que nem o Neo em outro ambiente. Por isso que tem uns irmãos quando estão orando, eles gesticulam assim, eles estão lá lutando. E é verdade, são impressões no reino celeste. Eles estão ali declarando, orando, falando em línguas. Acontece em nome de Jesus. O que está acontecendo ali? Sei lá, ele está com uma espada enorme, está pegando o capeta e cortando no meio. Com o escudo ele faz assim, o escudo. Quando ele vai lá e joga assim, é o capacete que está dando na cabeça do capeta, volta. Ele sei lá o que está acontecendo, mas ele está na região celeste em batalha. Por isso que é importante orar. Fala, crente que não ora é um soldado perdido. Para onde eu vou? Quem é você? Pois não, Tuf, toma uma. Ele vai lá, alguém me chamou, pum, outra na testa. Está desprotegido. Eles não oram, não tem vida de oração. Está numa guerra sem combater. É um alvo fácil. Fala, alvo fácil. Muitos dizem que ao liderar uma célula, o diabo se levanta e resistem eles. Não agora. Você já viu alguém falar assim, agora que eu comecei a vir para a igreja, as coisas pioraram. Alguém já ouviu isso de alguém? Alô? Eu cansei de ouvir isso. Pastor, foi só eu tomar uma decisão na minha vida, as coisas pioraram. Bom, primeiro que não piorou, já estava ruim. É que agora você viu. Não é verdade? Antes você estava cego. Antes você andava, estava lá, o problema estava lá mocosado na sua casa. Você estava ali com o negócio impregnado em você. Só que agora que Jesus entrou na sua vida, é como se tirasse um véu e você começasse a ver. Diz a palavra de Deus que nós pertencíamos ao império das trevas, mas Ele nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Presta atenção no que eu estou falando. Se eu pegar alguém com celular aqui, eu vou tirar o celular. Eu vou orar aqui, vai queimar um celular, você duvida? Eu oro e queima. Ok. Mas presta atenção em mim. Então, se você estava no império das trevas, você não enxergava nada. Se eu mandar os irmãos apagarem a luz, apaga as luzes agora. Aí, já. Todas as luzes. Pum. Apagou. Olha aí, vê se você consegue ver que cor que é a blusa do seu irmão. Vê que aí, que horas são no relógio dele. Vê se você consegue ver que cor que é a unha da irmã que está do seu lado. Aí Jesus diz, entrou na sua vida e falou assim, haja luz. Pum. Olha agora, você vê. Você vê que o irmão está com uma faixa no braço. Você está machucado, irmão. Irmão, você está bem. Nossa, irmã, pinta essas unhas de vez em quando, irmã. Você vê o quê? Vê detalhes. Falou, vejo detalhes. Pode falar, não paga nada. Falou, vejo detalhes. Agora você consegue enxergar detalhes, porque Ele te levou para o reino da sua luz. Então, como chegou a luz, você fala assim, nossa, eu estou com um problema aqui. Olha só a situação que eu estou. Aí você fala, tudo piorou quando eu vim para Jesus. Não, Ele só acendeu a luz do seu quarto e você viu que estava uma bagunça. Ele só acendeu a luz do relacionamento e você viu que você estava enfiado num relacionamento que não é certo. Ele só acendeu a luz na sua vida financeira e você viu que você é infiel e tem que pôr ordem em um monte de coisa na sua vida. É isso que Ele fez. Ele é a luz. Fala, meu Senhor é a luz. Ele é a minha salvação. Então
Então veja, se você não quiser lutar com medo que vai ter retaliação, tem uns irmãos que falam, pastor, está uma retaliação só, está um levante, o capeta se levantou contra mim, eita perseguição, está a tribulação, eu estou na prova, eu estou nisso, estou naquilo. Vai ser assim até o fim, irmãos. Nós estamos em guerra. Fala assim, eu estou em guerra. Por isso que os nossos carequinhas estão alistados. Eles entraram para o exército de Jesus, amém? Só os carequinhas falam assim, aleluia. Eles entraram no propósito da célula, não é isso, Bruno? Não é isso? Tira aí, deixa eu ver essa careca. Aí, que coisa rica. Quantos, o Bruno tem um propósito nessa carequeza aí toda, é de crescimento, de avanço, de ganhar almas para Jesus. Tudo começou quando Cezinha foi cortar no cabelo lá nos 4 irmãos. 2 seguram, um corta, o outro racha o bico do que está acontecendo. Aí o cara errou o cabelo dele. Cheguei em casa, parecia aqueles índios americanos que faziam escalpo, sabe? Aqueles cabelos que só tinham um cocoroco assim. Eu falei, o que fizeram em você? Me diz o nome da criatura que vou mandar prender. Fiquei com dó dele, eu falei, vamos rapar esse cabelo, menino. Não, pai, não sei o que lá. Eu falei, mas tá ridículo isso assim. Aí eu cortava o cabelo assim, rachava o bico de alegria, assim, de cortar o cabelo dele. Eu tenho uma maquininha para parar a barba, eu usei aquele negócio assim, filho, ainda está um pouquinho alto, vamos abaixar um pouquinho, está marcado aqui, e eu passava a mão naquela cabecinha, depois você escolhe um e passa a mão na cabeça dele, que delícia, parece o couro do Bidu. Pitbull não, o Chihuahua lá, o Chihuahua, né? Não, mas é uma delícia, é muito gostoso fazer um carinho nessa cabeça assim, ó. Não é verdade? Olha só, olha, é uma bênção, Mauri, olha. Mas olha, o que eu quero dizer para você? Que eles então fizeram um voto. Eu vou cortar o cabelo em sinal de que diante de Deus eu quero conquistar vidas. Isso é um voto de humilhação. Que eles ficaram mais feios, com certeza. Mas isso é bom porque protege agora de corte fora da hora. Então ele não vai precisar fazer corte nesse tempo, porque eles estão agora mais feios. O teste para a Aline que está fazendo corte com o Renan, eu quero ver. Se passar disso daí, é de Deus essa irmã. Essa irmã realmente, ela é do melhor de Deus para você, irmão. Mas eles então fizeram algo exterior para mostrar uma motivação interior. Nós queremos crescer, nós queremos avançar, Senhor. Senhor, então eu vou passar navalha na minha cabeça para dizer o seguinte: a tua autoridade está na minha vida, eu me submeto a ti, Senhor. Cabelo diz autoridade. Eles abriram mão da autoridade deles para que a autoridade de Cristo se manifeste. Isso é um símbolo espiritual, porque no reino dos céus, o exército de Deus precisa de homens que tenham autoridade. Fala autoridade. E aí eu quero ler sim o texto que Jesus diz da guerra, que está lá no capítulo 12 de Mateus, verso 22. Vamos ver alguns princípios que Jesus nos ensina. Ele declara acerca da guerra espiritual. Fala para o seu irmão assim: você é um ser espiritual que tem uma alma e habita num corpo. Fala para ele assim: você é um ET. Você é extraterrestre, você não é dessa terra. Fala ET, telefone, minha casa, minha célula. Presta atenção aqui. Verso 22 de Mateus 12. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Olha que interessante, era um endemoniado, cego e mudo. Havia um espírito, um demônio, que estava causando cegueira e mudez. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é esse porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.
Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, ele mesmo serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Fala aleluia. E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. Em quem comigo não ajunta, espalha. Agora se prepare. Primeiro princípio sobre a guerra espiritual que você deve entender é que nós devemos ter unidade de propósito. Fala unidade de propósito. O verso 25 diz lá: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Então reino, depois ele fala, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ele fala de reino, fala de cidade e fala da casa. Aleluia. As casas apontam para as nossas células, a cidade aponta para a videira na cidade de Santos, para a igreja local. O reino aponta para a igreja universal, todas as igrejas que pregam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Então existe um reino, e que ele diz que se reino for dividido, se houver divisão, então esse reino não prosperará. Deixa eu falar algo para você. Jesus está explicando aqui que se Satanás espelha Satanás, o seu reino está dividido. Se é um demônio que estava expulsando outro demônio, então há confusão no reino. Então como pode isso? E ele fala assim, e aí seria a prova que um reino dividido não vai subsistir, não vai permanecer de pé. Não há divisão no inferno quanto ao propósito. Qual o propósito do inferno? Destruir você. Ele não consegue destruir a Jesus Cristo nem a Deus, porque só o fôlego, o hálito, o sopro que sai da boca de Deus desfaz as obras do inferno. Mas ele pode tentar contra alguém que é semelhante a Deus. Quem é semelhante a Deus aqui? Você. Ele te fez a imagem e semelhança. Por isso que o diabo tenta atingir você, porque ele fala que quando ele atinge você, você dá brecha, ele te acerta, ele está acertando a Deus. É uma maneira de destruir aquele que Deus escolheu para ser semelhante. Lá em Ezequiel 28 e também em Isaías 14 menciona sobre que Satanás quis ser semelhante ao Altíssimo, mas Deus escolheu outro para ser semelhante a ele. Quem ele escolheu? Fala eu. Quando ele me fez, ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso que o diabo tem raiva de você, porque ele queria ser semelhante a Deus, mas Deus escolheu você, e aí ele faz mais ainda: e sobre você as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Você é um escolhido de Deus para pisar nas obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. O diabo morre de medo de você. Quando Jesus atravessou o mar ali da Galileia, chegou nas cidades da Galácia ali, das Decápolis, as 10 cidades que eram gentis, e encontrou ali um endemoniado que comia carne de defunto e vivia aprisionado ali nos sepulcros. Ele pegava as correntes, desfazia as correntes como se fossem seda. E aí diz que ele olhou para Jesus Cristo e falou assim: filho de Davi, que viesse aqui para nos atormentar. O que você aprende com isso? Que Jesus veio para atormentar os demônios. Por isso que onde você está, você que tem o Espírito de Deus na sua vida, que crê que Jesus Cristo habita em você, você que entregou a tua vida para Jesus, que tem o selo do Espírito Santo na sua vida, aonde você pode colocar o pé, os demônios vão ficar atormentados. E eles vão falar: me tira daqui, eu não aguento ficar perto desse cara, porque ele parece Deus. Ele é como Jesus. Ele olha no reino do Espírito e fala assim: oh, Juan, filho de Davi, que vieste fazer aqui, veio me atormentar. E o Juan lá comendo açaí, sem pensar, está lá, por isso que as coisas se levantam contra nós. Os demônios estão agitados. Fala aleluia. Sabe qual é o grande problema?
quando você não causa agitação nenhuma. Quando os demônios veem você chegando e falam assim: chegou lá a nossa habitação. Mais um dos nós. Chegou lá, chegou um amigão. Chegou lá um porta aberta. Deixa eu falar algo para você. Muitas vezes o diabo tem conseguido destruir as obras que a igreja tem plantado, porque não há unidade de propósito na igreja. Olha aqui, eu estou falando agora para células que não se multiplicam, e nós temos algumas aqui que não se multiplicam há um tempo. Sabe por que a sua célula não se multiplica, ou líder ou membro? Porque está faltando unidade de propósito na sua célula. Tem gente lá que não entendeu o propósito, não compreendeu o propósito de nós sermos uma igreja em células, que nosso coração é ganhar vidas para Jesus Cristo. Eu vou falar para você, se você não compreender o propósito, você vai dividir o reino. Pensa que a esposa divide o reino com o marido quando ela não compreende o propósito de ser família. Quando o marido não compreende que tem um propósito acima de simplesmente ter uma companheira, a casa rui, ela não fica de pé, porque falta unidade de propósito. Fala, unidade de propósito. Qual o seu papel na célula? Porque você está nesta igreja, porque você está casado com essa mulher, porque você tem investido nesse trabalho. Há uma unidade de propósito, há um coração íntegro para você poder edificar junto com alguém. A maior ruína que tem no reino celeste, que se diz das batalhas, é quando não há unidade de propósito. Nós precisamos abrir nosso coração para isso, porque eu estou cansado de ver células onde as pessoas não têm unidade de propósito, que batem no peito e falam que são homens e mulheres de Deus, mas não pagam preço pelo mesmo propósito. Você nunca estará fazendo a vontade de Deus se não estiver com o seu coração ligado, unido ao propósito do seu líder, ao propósito da tua igreja, ao propósito do seu marido. Como você pode ser uma bênção para o teu marido se você não está alinhada com ele no propósito de edificar uma casa, de ser uma boa esposa, de ajudá-lo a crescer? Tem que ter unidade. Nós temos que ter integridade, unidade de propósito. Sabe porque as coisas não acontecem porque falta unidade, falta gente se aliançando, se posicionando, crendo, pagando o preço, porque Deus vai fazer algo grandioso. Só que Ele vai usar aqueles que têm unidade de propósito. Fala, unidade de propósito. Cada um aqui precisa ter isso bem definido, irmãos. Nós não aceitamos palavras contraditórias no nosso meio. Eu não aceito você querer ensinar uma coisa que nós não ensinamos. Você não é obrigado a estar aqui. Você está aqui porque nós pensamos que há unidade de propósito. E se você não concorda conosco, eu não quero dizer que você tem que concordar com tudo, mas eu quero dizer que você é livre para expressar suas opiniões. Mas se você está aqui, você deve entender que está aqui para um propósito. E nós só queremos pessoas que estejam aqui com o coração voltado para edificar o reino de Deus, que querem avançar, que pagam preço, que abram mão, que sabem o nosso projeto e confiam em nós. Nós precisamos ser sérios nisso. Estamos lidando com a nossa vida. Eu não estou aqui para fazer uma firula para trazer você ficar afim de andar aqui que os caras são legal. Aqui não tem nenhum cara legal. Aqui tem homens de Deus. Fala, homens de Deus. E se você está se aproximando, porque eu acredito que você é homem e mulher de Deus também. Mas eu tenho dúvidas. Não tem problema, a gente também tem. E nós compartilhamos, mas o que nós ensinamos, o que nós cremos o seguinte, que Jesus Cristo é o único Senhor das nossas vidas. Fala aleluia. Nós cremos o seguinte, que a autoridade de Cristo Jesus está sobre nós. Então eu não preciso de líder, de pastor para orar para o enfermo, para orar para alguém que está endemoniado. Eu sou o embaixador de Cristo. Não importa o meu tempo de igreja, o que importa é aquele que habita em mim tem poder. É isso aí. Aleluia. Na língua do Osmar. Nós temos que crer nisso. Nós cremos nisso. Sabe o que nós cremos? Que as nossas células é uma estratégia de Deus poderosa, que reflete a vontade de Deus de ser igreja. No original, quando Jesus estava na terra, Ele fazia células. Só não era o nome células. Chega junto aí. Mas era células. Jesus estava na casa de Jairo. O que era na casa de Jairo? Uma célula. Jesus foi na casa de Zaqueu.
Célula. Jesus foi na casa da sogra de Pedro. Foi libertação aquele dia, pastor. Foi. Foi na casa de Pedro, encontra a sogra. Ô dó do Pedro. Quero dizer que quando há unidade, nós falamos a mesma coisa. Quando há unidade, nós estamos juntos com um propósito, porque isso custa a nossa vida. Isso custa aquilo que a gente crê, vai consumir os nossos dias. Sabe, nós não queremos que as pessoas sejam como robozinhos, mas nós temos que ter unidade de propósito. Ninguém está falando para você fazer ou desfazer, ou ser igual ou imitar. Nós estamos falando assim, fale a mesma coisa. Se você se identifica conosco, creia naquilo que nós cremos e ande conosco nisso. Agora, se você não crê, você vai atrapalhar. O reino dividido não subsiste. Esse é um princípio importantíssimo para que você encontre vitória na batalha espiritual. Aleluia. Fala aleluia. A nossa visão é bem clara, irmãos. Nosso encargo, o sacerdote, cada casa conquistando assim alguns estão patinando, mas comigo, ó. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração através das células que se multiplicam uma vez ao ano. Amém. Aleluia. Essa é a nossa visão. Nós cremos nisso. Vivemos por isso e morreremos por isso. Queremos conquistar a nossa geração. O reino diz: reino, cidades e casa. Como é que eu posso ter uma igreja unida se a minha casa está dividida? Por isso, líder, por isso, membro, zele pela tua esposa, zele pelos teus filhos, porque quando uma casa está unida, o diabo sai correndo. Correndo. E eu tenho experimentado isso. Quando há unidade de propósito na família, as coisas acontecem. Eu vi isso acontecer na minha casa. E o resultado, que a gente já está falando de mudar de prédio, vai ter que comprar cadeira e aleluia, glória a Deus, vamos embora. Amém? Você crê nisso? Amém. Agora, se você não consegue concordar, não concorda com essa visão que tem que ser um líder, que nós estamos aqui para avançar e conquistar no reino do Espírito, não é teu lugar aqui. I'm sorry, unfortunately, infelizmente, você está no lugar errado. O seu lugar é um lugar onde não tem essa visão, por isso que a gente vai te incomodar. Fala que os irmãos são chatos mesmo. Os caras vão ficar falando, tem que fazer maturidade, Samuel, maturidade, CTL, maturidade, depois CTL, liderar célula, evento ponte, quebrar gelo, célula rodízio e tal, e vamos, bora fazer, bora. Você não fez evento ponte, vai fazer evento ponte, impacto, consolidação, jejum de 21 dias, 40 horas, jejum, 40 horas, rapa a cabeça, deixa crescer a cabeça, deixa a barba crescer, os caras aqui não param de falar, vidas, eu quero vidas, me dá vidas, né? Nós queremos, essa é a nossa fascinação. Ai, pastor César, não dá para fazer um semestre do ano sabático, não? Só 6 meses, só para a gente ficar assim, ó, na beira da praia, tomando água de coco. Não! De jeito nenhum! Não dá! Se você quer férias, não venha para a videira. Aleluia! Mas aqui nós queremos trabalhar porque o tempo está passando. Porque agora nós já estamos ficando mais velhos do que ontem, porque nossas vidas, cada dia que passa, é um dia a menos, chances a menos que nós perdemos, que nós tivemos aí, de poder conquistar pessoas para Jesus. Eu não tenho tempo para perder. Eu espero que você tenha essa visão, não tenha tempo para perder também. Nós temos que avançar. Chegou o tempo de levantar o acampamento. Chegou o tempo de botarmos os pés nas águas para andar sobre elas. Chegou o tempo de conquistarmos grandes coisas nessa cidade. Vamos levantar um edifício para Jesus Cristo e declarar que essa terra, a Deus essa terra. Nós vamos ver milagres, vamos ver coisas acontecendo, mas muito mais, batismos e batismos e batismos. Nós vamos fazer batismo do 1000, dos 2000, dos 3000. Vamos fazer depois a ordenação dos 1000 pastores em nome de Jesus.
Oh Deus, mas nós precisamos crer que tem que ter unidade de propósito. Olha só, você lembra do que aconteceu ali na Torre de Babel? Porque eles eram um, isso lá em Gênesis 11, verso 6, não precisa abrir, mas porque eles tinham o mesmo coração, falavam a mesma coisa. Deus olha e fala assim: não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Não há restrição. Quando há unidade, nós vamos para prédios maiores, sim. Você sabe por que as coisas não aconteceram ainda na sua casa? Porque não há unidade. Sabe por que as coisas não estão melhores do que hoje aqui, por exemplo, na igreja? Por exemplo, porque ainda está faltando mais unidade. Está faltando unidade. Unidade do propósito. Você sabe porque você está aqui? Essa é a grande pergunta que você tem que se responder, porque senão qualquer vento te leva embora. As pessoas vêm nos procurar, eu falo para elas: você tem uma palavra de Deus para estar aqui, querido? Porque se você não tem uma palavra de Deus, a primeira aflição que você passar, e certamente passará, porque se você não passar, tem alguma coisa errada. Desde que eu conheço por videira, nós passamos por aflições de tratamento, é a lixa no couro, para afinar, para tirar os carnegão, os cascão, para deixar você uma seda. Eu passei por isso, ainda passo. Mas se você não veio por causa de Deus aqui, por causa de um propósito, sinto muito, a primeira apertada você vai escapar. Pegaram no meu pé, perguntaram por que eu não fui na célula, perguntaram por que eu não fui no culto. Estão me ligando demais. O líder quer vir aqui em casa agora. Caramba, viu? Que agora que eu faço? Não, agora quero que eu faça maturidade. Eu enrolei um semestre. De novo, essa maturidade. Todo mundo tem maturidade no espírito. Não é todo semestre, irmão. Todo semestre, você tem que ficar 6 meses livre disso. Não tem jeito. Nós queremos e nós vemos você um líder. Fala que o lugar é para abrir portas para você crescer. Ou você vai querer que Deus lembre do que de você? Oh, se eu lembro do irmãozinho lá, ele ficava sentado na primeira fileira. É verdade, irmão. Você é aquele que ficava sentado. Nossa, e agora? Senhor, onde é que eu vou me sentar? Aqui no céu não tem cadeira, filho. Mas a vida toda eu só sentei. Bom, se você quiser pode ajoelhar, mas sentar não tem lugar. Porque só tem um trono para mim e trono para aqueles que trabalharam. Para quem não trabalhou, não tem trono e nem banquinho. Mas tem uma enxada ali para você poder carpinar um mato ali fora, se quiser. E é isso que vai acontecer, porque Deus passará 1000 anos com a igreja vencedora, edificando o reino dele nessa terra. Então veja, eu falei que há níveis também de guerra. Primeiro é o nível pessoal, que ele fala da casa. Depois o nível da igreja local, que ele fala de cidade. E depois o nível que fala de reino, que é em todo o mundo. Agora veja, outra coisa que ele detalha aqui são os reinos. Mateus 12, 26 diz: se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si. Como pode então subsistir o seu reino? Sabe, o evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei, porque ele fala que Jesus era filho de Davi. Na genealogia, você vai ver lá Davi incluído, na genealogia de Jesus, ele é filho de Davi. Então, Jesus é rei. Se Jesus é rei, ele tem um reino. Existe rei sem reino? Pode haver algum reino sem rei. Esse reino sem rei, ele está passivo a uma invasão. Mas um rei que não tem reino, esse não é rei. Existe um pastor sem ovelha? Existe um líder sem membros? Pode haver membros sem líder, pode ter ovelhas sem pastor, estão desgarradas, mas um pastor sem ovelha não existe. Então veja, Jesus diz que há um reino, e que ele é rei. Então você tem que entender que o mundo também é um reino, e a nossa luta não são contra pessoas, mas contra o reino que envolve as pessoas. Você às vezes fica com raiva do teu chefe, achando que é ele que está te perseguindo. Não, por trás existe um espírito maligno perseguindo a você, querendo fazer você pecar e desistir. Você tem que ter olhos para enxergar que há forças malignas controlando coisas, pessoas. Uma vez eu subi num monte para orar. Eu gostava de monte, aqui eu não fui nenhum ainda, mas vi um cachorrinho, parou no pé do monte comigo. Eu achei estranho aquilo, né?
Eu sempre tinha um hábito, vamos subir, vamos ler o Salmos 24 aqui. Quem subirá ao monte de Sião? Quem habitará no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. E a gente orava no pé do monte: Pai, purifica o meu coração, limpa minhas mãos, para que a gente possa subir o monte. Era uma liturgia religiosa. Aí o cachorrinho do nosso lado ali. E vamos subir o monte. Um monte de uns 50 metros de altura, assim, mais ou menos, uma subida assim, mas dava para ter uma vista legal de Guarulhos lá. E subi no monte, nós estávamos lá orando e o cachorrinho deitou para dormir. E a gente orando. Só que interessante, quando eu ia pôr a mão em algum irmão para orar por ele, o cachorrinho acordava e vinha latir, queria me morder. O bichinho era pequenininho, assim, pretinho. Ele olhava e botava os dentes para fora. Ele queria morder, irmãos, e eu ficava assustado, porque eu estava orando assim, o bicho queria me pegar. E aí eu fui ousado. Eu olhei para o bicho, botei a mão assim e falei assim: ó, em nome de Jesus, cala-te! Ele tentava morder. Era impressionante, só que a boca era pequenininha, não pegava. Eu em nome de Jesus, cala-te! E o bichinho calou, deitou e dormiu. Falei, nossa. Aí terminei de orar com o irmão, fui orar com outro irmão lá. Quando eu pus a mão no outro irmão, o cachorrinho levanta e vem para cima de mim de novo e começa a latir para mim, querendo me morder. Aí eu olhei para aquele cachorrinho: em nome de Jesus, cala-te agora! Dormia. Irmão, foi umas 5 vezes. Na 6ª vez, eu não aguentei, dei um chute nele. Estou brincando. Estou brincando, não faço isso não. Mas eu orei todas as vezes. Mas deu vontade. Eu falei: se eu der um chute, que ele para. Que ele não sai daqui. Foi o próximo, eu vou te dar um chute. Mas, brincadeira, né? Ou senão a proteção dos animais vai me perseguir aqui nesse lugar. Chutou o cão. Aleluia. Mas aí eu lembro que aquilo ficou impressionante, que os irmãos que estavam comigo ficaram vendo que era só comigo que o cachorro se levantava. Enfim, o cachorro sumiu. Eu perguntei depois: ninguém viu aquele cão por aqui? Que agora eu queria ter uma conversa séria com ele, eu orar por ele. Eu acho que era isso, eu devia ter orado pelo cão. Eu só mandei ele calar. Ele falou assim: eu devia falar, sai dele. Eu falhei nisso. Eu só falei, cala a boca. Deixei o bicho lá dentro do bichinho. E não é que, olha, uma vez eu estava lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Estava no hotel, estava na empresa, no hotel, ia ter uma reunião lá. E eu sozinho no hotel, num tempo ali de ler um livro, adorando a Deus, senti uma presença estranha no quarto. Sabe que você percebe algo estranho? Irmãos, e de repente eu vi uma varejeirinha, uma borboletinha. Eu falei algo, falei assim: tem alguma coisa nesse negócio. Eu olhei para a varejeira, eu falei assim: em nome de Jesus, sai agora! E a varejeira me posa na ponta do dedo. Não, eu não sou homem que fala. A gente não aumenta a conversa aqui. Isso aqui não é YouTube, não é, né? Isso aqui é verdade. O bicho sentou na ponta do meu dedo. E eu olhei e falei assim: ah, diabo, olha o que eu faço com você. E o bichinho no chão. Mas aquilo foi impressionante. Você fala: mas qual o propósito? Eu falei: não sei, mas eu sei que eu percebi algo diferente. Ó, irmão, por uma borboleta sentar na ponta do teu dedo, depois que você fala em nome de Jesus, sai! Tem algo espiritual nisso. Nossa, qual o propósito dessa experiência? Não despreze as impressões do Espírito. Aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. Nós estamos numa batalha, existe uma opressão, existe uma obra maligna querendo destruir você, e você tem que entender que Deus vai te dar autoridade para pisar sobre toda serpente, escorpião, a autoridade no nome que está sobre a sua vida. Fala aleluia. Terceiro ponto é que o reino só avança pela unção. Jesus disse: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus,
que é expulsar pelo Espírito? Há uma unção, tudo que nós realizamos é pela unção do Senhor. A unção é a vida de Deus fluindo. Às vezes eu percebo alguns orando, alguns fazendo, ministrando, louvando, orando por outros, fazendo célula, sem vida de Deus. O cara fala assim, mas eu sei fazer célula, mas por que as coisas não acontecem? Porque não tem vida de Deus. Mas eu sou fiel, é mesmo? Porque se fosse fiel, haveria vida de Deus no seu coração fluindo. A vida de Deus é uma marca, a unção é a vida de Deus. É quando você abre a boca e vem a presença do Espírito Santo e toma o ambiente, sabe? Se ninguém converte na sua célula, isso é sinal que não tem unção de Deus lá, sinto muito. Se as pessoas não visitam, é porque você é alguém frio, que não tem vida de Deus na sua vida, que não busca o Senhor a ponto de exalar o bom perfume de Cristo que atrai a multidões. Você precisa avaliar isso. Aonde está a unção? Aonde está a vida de Deus fluindo através de você? Porque todos nós aqui somos chamados para ser movidos pela unção do Espírito. Sabe, irmãos, demônios não temem a homens, demônios temem a Deus. Eles disseram, por que vieste nos atormentar, filho de Davi? Então veja, demônios não vão se curvar porque você é marrudo, porque você é cara íntegro, porque você tem caráter. Eles vão se curvar porque você é o portador do Espírito de Deus. Fala aleluia. Deus está na sua vida. Então há poder em você, no nome de Cristo Jesus, para expulsar demônios. Estava conversando com o irmão que há pouco tempo chegou e expulsou demônio. Já ele falou, pastor, foi uma experiência. E eu vi que não era. E eu falei, é demônio esse negócio. Ele pôs a mão lá. Olha, o irmão nem se batizou ainda. Ele sabe aqui, está aqui, sabe o que estou falando. Não vou dar o nome dele não. Mas ele nem se batizou ainda. E já estava no momento ali que ele se deparou e viu um espírito maligno. Ele falou, sai agora. Esse corpo não te pertence. Ele falou ainda assim para ele. E saiu. Porque já habita o Espírito Santo do Deus Altíssimo dentro dele, e a autoridade do nome de Jesus já está na vida dele. Por isso que eu falo, você que está aqui, há poder no nome de Jesus sobre a sua vida. As coisas estão difíceis no trabalho, levanta a sua mão, ora a Deus e fala assim, abra agora novos negócios em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia nisso. Um outro ponto que eu quero falar com você, correndo um pouquinho, é que a unção não vem de graça. Essa vida de Deus, ela não entra na nossa vida de graça. Ele vem habitar, mas ele só vai transbordar com um preço a ser pago. O quanto mais você busca, mais você recebe de Deus. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem? Você busca pouco, você ora pouco. Eu não sei como orar. Vem fazer o curso de maturidade, faz a consolidação, Nós ensinamos a orar na consolidação, com os novos convertidos, nosso trabalho com os novos, as pessoas que passam pelo impacto, se achegam, nós temos um trabalho de cuidar deles, para dar o quê? Condições, para eles guerrearem. O gigante é teu, irmão. O seu trabalho, as dificuldades que você levanta, é você que vai resolver. O teu esposo é murmurento, é você, esposa, que vai lidar com ele. Graças a Deus que não sou eu que vou lá lutar com você não, é você mesmo que vai lá. Mas eu vou ensinar você a experimentar do poder do nome de Jesus Cristo. Vai lá, unge lá o travesseiro dele, ora por ele, está dormindo, põe a mão na cabeça dele. Fala, em nome de Jesus. Aí se ele acordar no meio, você fala, é carinho, meu amor, é carinho. Mas você está orando por ele. Ele fala, nossa, que cheiro é esse de perfume diferente? É o óleo da unção que você está com a mão assim cheia. Falei, nossa, que perfume é esse? Você vai lá e dá até as bitocas nele. Aí você vai ver se o capeta não sai correndo. Amém, irmãos? Aleluia. Falei, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. Agora veja, armas espirituais. Verso 29 ele diz assim, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Olha só, o valente aqui é o diabo, e a casa do valente é o mundo, porque esse mundo jaz do maligno. Então o valente que tem tentado lutar contra você, existe um mundo dele que ele governa. Você, antes de saquear os bens, que ele fala, quem antes de saquear os bens não amarra o valente. Então veja, você quer saquear os bens do inferno? Quais são os bens que o inferno tem se apoderado? São as almas. Quantas vidas estão ali sofrendo no inferno? Nesse exato momento você tem vizinhos que estão ali a um passo
de se entregarem finalmente para o diabo, morrerem na mão do capeta e serem aprisionados para o resto da sua vida. E às vezes nós estamos sentados simplesmente aqui numa cadeira e não cremos que há uma palavra de Deus para nós, para resgatar essas pessoas. Esse projeto Minha Casa, Minha Célula, é um projeto poderoso para dar autoridade nas tuas mãos. Você que ainda não lidera a célula aqui, ainda, você vai ser usado por Deus para saquear o inferno. Por isso nós vamos fazer um jejum essa semana aqui, segunda, terça e quarta, 3 dias. Vai ter Minha Casa, minha Célula no sábado. Então nós vamos estar de jejum. Quem for fazer na outra semana, faz jejum na outra semana, mas faz esse também, para ajudar os outros irmãos que estão em batalha, amém? Então pensa, é uma estratégia. Nós vamos lá, vamos chamar para nós os nossos amigos, aqueles que gostam da gente. Você vai falar que você tem uma reunião na sua casa, que só vai amigo muito chegado, só os meus melhores amigos vão. Eu chamei você. Pronto, já vai ficar preso. Como que ele vai falar? Mas eu não posso ir. Mas você é meu melhor amigo. E eu só chamei quem é meu amigo mais chegado, aqueles que eu tenho um apreço muito grande. Ele vai ficar, meu Deus, agora eu tenho que ir. Como é que eu faço? E aí você vai fazer uma célula com ele lá. Louvor, nós vamos na quarta-feira aqui, vou dar do script certinho para você, uma folhinha, tudo seguindo o CDzinho lá. A gente vai fazer, vamos disponibilizar, traz pendrive, amém, irmãos? Pendrive, a gente vai gravar alguns CDs aqui também para disponibilizar. Passo por e-mail para os irmãos. Vai ter lá, você vai ter o kit completo para poder fazer uma célula, amém? Pastor, mas eu estou chegando agora. Você vai ajudar alguém, o seu líder de célula, né? Você que quer participar disso, vem aqui na quarta-feira, que aí você vai ver como você que, por exemplo, chegou agora, nos visita, pode participar disso. Você pode ceder sua casa, por exemplo. Você pode simplesmente estar junto lá para estar orando, intercedendo pelo evento, participando, ajudando alguém que está mais à frente ou mais acostumado com fazer células, poder fazer. Mas todos nós temos chance de ser líder por um dia, que nem nesse dia, amém? Então nós vamos ter a chance de estar desenvolvendo. Isso é uma estratégia, uma arma, mas precisa do quê? Precisa amarrar o valente. Se você quer saquear o inferno, temos que amarrar o valente. E como que eu amarro? Através do jejum e da oração. Mateus 17, verso 21 diz que esta casta não se espere senão por meio do jejum e da oração. Nós precisamos orar e jejuar, irmãos. Nós precisamos orar e jejuar, e os demônios vão ser amarrados. Eu vou falar algo para você. Se você está passando uma crise com a sua família, eu pergunto para você, quando foi a última vez que você jejuou e orou pela tua esposa, por exemplo? Porque às vezes você está pronto para jejuar e orar por uma causa da igreja, e esquece que a sua casa é a igreja. Você está pronto para orar e jejuar para que Deus abra a porta do novo negócio, mas quando foi a última vez que você fez um jejum pelo teu filho? Eu pergunto isso porque um dia eu me peguei diante de Deus e falei assim, Deus, eu preciso ver algumas coisas mudadas na minha casa, mas quando foi a última vez que eu fiz um jejum? E aí meu pastor Gilberto falou assim, César, faz um jejum pela causa. Eu falei, é verdade, eu tenho que fazer um jejum. E eu fiz jejum, e não fiz só um não, eu fiz uns 2 ou 3 no mínimo, e ela fez muito mais, mas eu vi a glória de Deus se manifestar na minha família. Vale a pena. Levante um jejum. Você que está com problema com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, levante um jejum. Fala, Deus, eu vou jejuar aqui, vou declarar que toda influência maligna que está rodeando a minha esposa, meu esposo, meus filhos, vai sair de perto deles em nome de Jesus. Há poder nesse nome, irmãos. Você crê nisso? O jejum e a oração também atrai a unção de Deus sobre você. Você, quando está jejuando e orando, você se posiciona mais, você é mais ousado, porque você sabe que o que está em você é maior do que o que está no mundo. Fala aleluia. 5º ponto e último, amém? Amém. Mateus 12, verso 30. Ele diz assim no final, para concluir, depois nós vamos orar para que toda a obra do inferno contra a sua família seja desfeita hoje aqui, em nome de Jesus. Precisamos se posicionar na guerra. Você precisa se posicionar. Qual a sua posição? Ele diz assim, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mais uma vez, ele fala de unidade. Nós temos que aprender a ser um. Hoje você está inserido numa célula. Eu pergunto para você, você é um com o teu líder? Se você é um, glória a Deus.
Se você não é, você vai ter uma chance de definir se você é um ou não. Fala assim, eu não sou um, não estou nisso, então você não precisa estar. Mas se você é um, se você não, eu quero ser um, ou se você não tem sido e fala, não, eu quero me posicionar, eu vou ser um com o meu líder, eu vou avançar, pelo tempo que nós estamos juntos, nós vamos edificar junto esse reino, eu vou cooperar, nós vamos pregar a mesma palavra, nós vamos ensinar as mesmas coisas, nós vamos orar junto, eu vou poder falar para o meu líder e falar assim, conta comigo, eu estou aqui, irmão, nós vamos junto conquistar vamos multiplicar essa célula nesse ano, amém? A semana tem multiplicação lá numa praia grande, fala aleluia. Você é um com essa multiplicação, vamos celebrar isso. Cadê a sua multiplicação? Esse ano vai acontecer multiplicação na sua célula? Alô? Então você tem que se posicionar junto, porque aquele que não ajunta, espalha, irmãos. E aí, isso também mostra de você tá ou não tá. E aí, você ajunta ou espalha? Não dá para juntar e espalhar? Não dá. Se você ajunta, você não pode espalhar. Se você espalha, não dá para juntar. Então a grande pergunta é, você é alguém morno? O morno é aquele que tenta juntar e espalhar. Ora estou, ora não estou. Ora eu vou, ora não vou. Ora eu digo, pode contar comigo. Ora eu sumo. Quem é você? Alô? Ou você acha que nós vamos edificar alguma coisa com gente morna? Pensa que eu fosse morno. Eu não sou morno. Eu sou um cara quente, crente, fervente, fumegante, temperatura aqui de ebulição. Se tiver alguém morno do meu lado, ou ele esquenta, porque não tem alternativa. Eu não esfrio. E olha que minha massa calórica ela é grande, hein? Para esfriar aqui, mesmo debaixo de tantos problemas, eu ainda permaneço fervendo diante da presença de Deus. Quero dizer algo para você. Quantos aqui tem disposição e coragem para se posicionar e ver esse reino de Deus sendo manifesto na vida das pessoas? Isso começa na nossa casa, começa na nossa célula, começa na minha célula. Nós temos, sabe, se posicionar, quem é por mim ou contra, quem ajunta e espalha, diz radicalidade, sabia? Radical é gente com raiz funda, erradicado. Radical é gente permanente. Radicalidade é gente intensa. Estou cansado de às vezes ver radicais que não são radicais. Gente que começa, para, não termina, não conclui. Nada acontece. Se você quer ser alguém radical, para experimentar a radicalidade de Deus na sua vida, você tem que aprender a ser intenso. E não ter um coração ou um espírito dobre, como diz a palavra. Quem você é no exército de Deus? Quem você é? Você é daqueles que correm, que não se posicionam, que estão cirandando, que não cria vínculo. Eu pergunto a você, qual vai ser a história que você vai contar para Deus, ministerial? Afinal de contas, você tem uma história espiritual a edificar. O que você vai contar para Deus? Deus, eu fiquei experimentando, eu nunca quis me posicionar porque a turma erra, a turma pronta, olha só, olha os líderes, é verdade, tem um monte de líder picareta, tem gente que dá nó, mas nós não somos assim. Tem um monte de médico, político corrupto, médico pedófilo, tem ou não tem? Tem médico corrupto que em vez de fazer a cesárea no convênio, lá no SUS quer cobrar, tem ou não tem? Então quer dizer que todos os médicos são safados? Alô? Então pronto. Se você tem a dúvida do seu pastor aqui, você tem toda a liberdade para marcar uma reunião comigo, vasculhar a tesouraria aqui da igreja, saber da minha vida. Nós somos pessoas íntegras, nós somos idôneos. Eu não tenho problema de me resolver, de falar a verdade, me posicionar, de pedir perdão quando eu erro. Não tem problema. Você está num lugar onde as pessoas zelam pela verdade, custe o que custar, às vezes as duras penas. Mas a verdade, ela é escudo e pavês para nós, nos protege. Nós não podemos abrir mão da verdade, porque a verdade nos protege. Por mais que às vezes erre, mas o nosso coração é a verdade. E se erramos, nós vamos pedir perdão e vamos se humilhar e falar assim, não há nenhum problema, está aqui. Irmão, se eu errar de púlpito me corrijo com você. Porque nós estamos aqui para edificar um reino que é de verdade. Quantos creem nisso? Você quer ver as coisas acontecendo na sua casa? Quer ver as hostes malignas correrem da sua vida? Pararem de afrontar você? Eu vou te falar algo.
Nunca você vai ter paz e calmaria. Enquanto você servir a Deus, o inferno vai querer paralisar você. Mas Jesus um dia disse assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. Quantos querem vencer? Fica de pé, Luciano aqui no teclado. Nós vamos orar então, para que toda obra maligna que tem tentado segurar você, seja agora repreendida em nome de Jesus. Você crê nisso? É necessário, irmãos, tomarmos posse da palavra de vitória, e não virarmos as costas para um ambiente neutro de que não há guerra. Eu fico impressionado como muitas pessoas se posicionam como se não houvesse uma guerra. Sabe por que você não consegue avançar na vida financeira? Que existe uma guerra. Sabe a arma que você usa para expulsar Satanás da sua vida financeira? Ou você acha que ele não toca nas suas finanças? Você acha que Satanás não está lá? Eu já ouço alguns irmãos falando: está apertado, pastor, está apertado. O irmão nunca está avançando, nunca está feliz. Só o fato de falar está apertado já é a maior reclamação e murmuração que tem. Não dá, está difícil, ai. Aí pergunta para o seu irmão: você usa a arma espiritual correta para combater essa obra do inferno na sua vida? Qual é a arma, pastor? Qual é a arma que você pode usar para destruir as legalidades de Satanás nas suas finanças? Alô? Não ouvi. Só quem tem coragem. Dízimo oferta. Porque está escrito, é a palavra. Ou você acha que invalidou a palavra que diz: pastor, mas você não pregou da graça, porque a graça é verdade. Mas como eu já te disse, o dízimo vem antes da lei. Porque lá em Abraão foi que primeira vez se mencionou sobre o dízimo. Então a lei que veio em Moisés, ela só tratou algo que a graça já tinha determinado. É porque os homens ficaram com o coração tão endurecidos. Por isso que ele diz, por causa da dureza do coração, é que teve que até escrever. Mas se você lembrar de como eles faziam no tabernáculo, como foram construir, foram levantar o tabernáculo e preparar os utensílios, Moisés um dia teve que falar assim: para de trazer dinheiro aqui, para, que já tem o suficiente, tem muito. Aleluia, falou, glória a Deus. Porque havia no coração disposição, entendimento correto, porque a obra era de Deus. É Deus que mantém a sua casa, é Deus que mantém a sua família. Então você precisa aprender a usar as armas espirituais. Seu filho está rebelde, usa a arma do amor. Vai lá e derrama amor no coração dele, abençoa. Fala: eu amo você, filho, do mesmo jeito que você é. Eu posso não aceitar o que você faz, não sou obrigado a aceitar, dizer amém para as suas coisas erradas, mas sabe que você tem aqui um pai, um amigo, que eu sempre vou estar do seu lado para estender a mão para você. É assim que tem que funcionar. Você está passando momentos de discórdia no trabalho, usa a arma, do quebrantamento. A Bíblia diz em Salmos que você deve acumular brasas sobre a cabeça dos seus inimigos, e eles ficarão contritados por causa de você. Vai lá e oferece ajuda. Seu chefe está lá, um rabugento com você, leva um chocolate para ele. Vai lá e fala: vamos tomar um café. Chefe, eu vou pagar almoço hoje. Quando foi a última vez que você pagou almoço para o seu chefe? Faz isso. Leva ele para tomar um café. Fala que você está orando pela vida dele. Uma vez no trabalho, uns colegas falaram assim para mim: você está orando aí? Que eu baixei a cabeça para orar pelo meu alimento. Lembra? Foi o Alexandre que fez isso. Você está orando aí, crente? Eu falei: eu estou orando, querido, porque eu estou pedindo para Deus não deixar faltar essa comida na sua casa, na casa de cada um aqui na mesa e na minha também, porque nós precisamos que Deus nos abençoe. Ele ficou tão sem graça e falou assim: por favor, continue orando, me desculpa. Faça isso, ore por aqueles que te perseguem, declara a palavra de vida. A sua luta não são contra as pessoas. Essa pessoa que te persegue, logo ela vai estar sentada na tua célula, você ministrando célula para ela, pregando o evangelho para ela, querendo ser líder com você.
Ele só é alguém potencial que Deus pôs do seu lado, e o diabo quer tirar de você, quer que você desista. Creia, não evite as pessoas. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados, é contra o inferno que você tem que lutar, irmão. É contra o diabo que você tem que lutar. É verdade que às vezes o diabo põe pessoas do seu lado para te desmotivar, mas você que tem o Espírito Santo de Deus vai saber muito bem as amizades e as pessoas que você deve se esquivar. Mas creia, há poder no nome de Jesus que está sobre a sua vida. Se há alguma obra do inferno na sua vida hoje, eu vou orar em nome de Jesus, e nenhuma obra vai permanecer, porque nós cremos num Deus Altíssimo. Quantos creem nisso? Você precisa de uma resposta divina na sua casa, precisa de algo acontecer na sua família, tem algo acontecendo, tem uma enfermidade te assolando. Existe. Jesus olhou o espírito, um demônio que causava mudez e surdez, e ele expulsou. O que tem acontecido na sua família? Você vê alguma opressão na sua casa, alguma situação que você não concorda, que precisa mudar? Sai do seu lugar, eu vou orar por você aqui. Vou declarar na sua vida, e você vai experimentar liberdade. Você vai ver Cristo Jesus operando. Se há alguma obra do inferno segurando a sua família, essa obra do inferno vai ser removida da sua casa. Se você acha que tem alguma obra de macumbaria feita, nós vamos repreender aqui também em nome de Jesus. Crê você nisso? Que há poder no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo. Você existe para desfazer as obras do inferno, irmão. Nós vamos orar, e toda obra do inferno vai ser removida em nome de Jesus.